Olá! Como resposta às manifestações populares de março, a presidente Dilma Rousseff apresentou um pacote de medidas anticorrupção. Na mesma semana, integrantes do Ministério Público também divulgaram 10 propostas que, na visão do Ministério Público, poderiam contribuir para a redução do desvio de recursos públicos. Em comum entre os dois estão a criminalização do Caixa 2 de campanha, a punição do enriquecimento ilícito de servidores públicos e a transformação da corrupção em crime hediondo. Hoje, para discutir todas essas propostas, o Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, recebe os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputados, há 10 anos, o ex-presidente Lula apresentou um pacote muito semelhante, que também não avançou muito aqui no Congresso. O que pode mudar nesse momento, deputado Henrique Fontana? Bom, primeiro cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar a Tivani e ao meu colega de parlamento, deputado Mendes Tame. Aliás, deputado a quem eu respeito profundamente, né? Temos divergências, sim, sobre um conjunto de assuntos. Ele é do PSDB, eu sou do PT. Mas este tema que nós vamos debater aqui hoje, seguramente é um dos temas que nos aproxima e muito, assim como determinadas visões que temos sobre a reforma política. Eu acho que esse pacote de medidas, ele precisa andar, Vani. Precisa andar porque a corrupção, ela é algo odioso para todos nós. Nós sabemos que a corrupção, ela acompanha a história de diferentes países do mundo, quase todos os países do mundo, acompanha a história do Brasil há muitos anos. Óbvio que nós podemos ter momentos de fazermos debates que sejam a acusação de que o governo tal, ou o governo X ou o governo Y é responsável pela corrupção ou não, mas nós precisamos priorizar a pauta, que parte dela está nesses dois pacotes, tanto apresentado pela presidenta ao parlamento, como apresentado pelo Ministério Público, que são medidas estruturais, medidas que mudam a situação do Estado brasileiro para combater a corrupção de forma permanente. Por exemplo, criminalizar o Caixa 2 em campanha eleitoral. É quase inacreditável que isto ainda não seja crime. Porque, evidentemente, aí mora um dos caminhos principais por onde se dá o processo de corrupção, o processo de relação promíscua de interesses, né, entre empresas que vão prestar serviços, fazer obras ao Estado e candidatos que concorrem a eleições. E o que é pior, o Caixa 2 em campanha eleitoral, ele desequilibra a eleição a favor de quem comete o crime. Ou seja, quem disputa a eleição dentro da regra, respeitando a regra, enfrenta um adversário que às vezes gasta 2, 3 vezes mais do que está declarado na campanha dele, fazendo Caixa 2. Outro detalhe importante, como é que ainda não é crime o fato de tu detectares que um servidor público que não tem outra renda, não ganhou uma herança, e tu vê que ele anda de Porsche pela rua, tem um apartamento de cobertura na Vieira Soto, tem tantos R$1.000 em contas bancárias, tem dólares guardado em casa, e tu vai lá e vê a renda dele, a renda não permitiria ele ter 1/10 daquilo ali. Isto não é crime no Brasil hoje, e passa a ser crime se nós aqui no parlamento, numa negociação que faremos, conseguirmos aprovar. Então, se eu peguei um servidor público, cuja renda não justifica os bens que ele tem, só a comprovação disso, antes de comprovar o crime, já me permitirá puni-lo com 3 a 8 anos de prisão, evidente, respeitado o devido processo legal, a justiça que vai analisar isso, porque obviamente não é o deputado Mendes Tame, nem o deputado Fontana, muito menos a presidenta da República, que coloca alguém na cadeia. Nós estamos num Estado de Direito, mas estas leis são muito importantes. Pois é. Deputado Mendes Tame, o senhor acredita que novas leis vão mudar uma situação? Ou a gente tem a sensação, o país tem uma sensação de impunidade? Quer dizer, essas novas leis podem mudar isso ou precisaria mudar alguma outra coisa a mais? Na realidade, nós já temos, tramitando aqui no Congresso, 355 projetos de lei de iniciativas de deputados e 173 projetos de iniciativa de senadores. É quase impossível alguém ter uma ideia que não tenha sido contemplada nestes mais de 500 projetos. Esse pacote
que foi enviado pela presidente Dilma e que já é uma bis repetita, como colocou muito bem o Fontana, que é um dos bons deputados aqui dessa casa, ele repete alguma coisa com uma atualizaçãozinha que já foi apresentada pelo ex-presidente Lula. É um pacote que pode ser dividido em duas partes. Uma são os PLs e PECs novos e outra a regulamentação da lei anticorrupção. A regulamentação é uma vergonha, porque extrapola o que está na lei, o que não é permitido, e ainda é uma regulamentação visando a dar um jeitinho das empresas que estão operando continuarem operando. Não é possível que a gente assista a isso. E quanto aos projetos, querer que eles sejam novidades é ir contra a lógica. O que eu acho de positivo então, são os projetos, que é mais do mesmo, não querem dizer nada. O que eu acho positivo é que, a partir do momento em que a presidente mandou esses projetos, nós entendemos, a leitura que nós temos é que, a partir de agora, o bloco do governo não vai continuar fazendo o que fazia, que era sentar-se sobre esses projetos, às vezes por mais de 10 anos, e não votar. A partir de agora, o bloco do governo vai ter uma postura diferente, apoiando esses projetos. E nós vamos ter uma das legislações mais avançadas do mundo, se isso ocorrer, a respeito de combate à corrupção. Do ponto de vista da lei anticorrupção, deputado, ela extrapola em que sentido? O senhor pode dar alguns exemplos? Diversos. Poder... Primeiro, ela limita em 5% a multa, num acordo de leniência, num TAC. Fez um acerto quando a lei fala em 20%. Segundo, ela cria uma instância, a regulamentação, uma instância de recurso que não está na lei. A lei não prevê que haja um recurso administrativo para tentar baixar a multa. Terceiro ponto, nós imaginamos que quem vai fazer essa fiscalização do Estado seja a Corregedoria, hoje chamada de Controladoria Geral da União, a CGU, e não cada ministério. Pois bem, nessa regulamentação, pasme, é uma coisa absurda. Quem vai fazer a fiscalização é cada ministério. Nós tivemos, no início do governo Dilma, não teve que trocar, inclusive, ministros? Agora, esses ministros é que vão fiscalizar, eles é que serão os juízes da própria investigação de corrupção. Não tem sentido. Como é que o senhor vê esses pontos, deputado Henrique Fontana? Primeiro, eu quero, de novo, me afastar para um olhar de floresta e vou chegar à diferença de avaliação que eu tenho em relação ao deputado Mendes Tame nesse tema. Um dos grandes problemas para enfrentar a corrupção no Brasil e no mundo é que, tradicionalmente, a corrupção não é combatida de forma parelha, de forma republicana, olhando para todos os atores que geram os atos de corrupção. Há, no nosso caso, especialmente, uma forte criminalização da política e dos políticos, como se os atos de corrupção fossem praticados por políticos e partidos indistintamente, e como se só os políticos fizessem os atos de corrupção. Então, um grande avanço da lei anticorrupção, que, aliás, demoramos décadas para tê-la no Brasil, e ela foi sancionada e votada pelo parlamento e com todo o apoio do governo da presidenta Dilma, durante o primeiro governo Dilma, é que se passa a ter mecanismos mais sólidos para combater e punir os corruptores. A sociedade brasileira não pode continuar acreditando num conto de fadas, que estas grandes empreiteiras, quando fazem cartéis, estão sendo achacadas por políticos. Os políticos corruptos devem ser duramente punidos, até para diferenciar o joio do trigo, porque a política não pode ser criminalizada como um todo. A política é a essência da democracia e é ali que mora o seu poder, do senhor que está acompanhando esse nosso debate hoje. Porque o senhor tem poder para eleger o seu deputado, para eleger um governador, para eleger um presidente da República, e o voto do cidadão, felizmente, é igual para todos. Mas os corruptores, eles obviamente têm interesse em fazer negócios superfaturados com o Estado,
em ter lucros imorais, e eles devem ser duramente punidos. Aliás, estamos vivendo isso pela primeira vez. Não pela primeira vez, mas pela primeira vez com esta intensidade. Nunca um processo de investigação, como esse que está ocorrendo na Lava Jato, colocou ao mesmo tempo tantos diretores de tantas empresas importantes na cadeia preventivamente, porque eles ainda não foram julgados, mas foram para a cadeia preventivamente por decisão da justiça. E isto é uma novidade importante. Nós também temos que punir o terceiro elo dos atos de corrupção, que é político corrupto, empresário corruptor e funcionário público que se corrompe. Por exemplo, para minha enorme tristeza, um funcionário de carreira do segundo escalão da Petrobras, chamado Barusco, roubou tanto dinheiro de propina na Petrobras que ele hoje pode devolver 100 milhões de dólares para o erário público. Mas eu fico feliz por ver que nós conseguimos, através das estruturas do Estado brasileiro, recuperar esse dinheiro. E aí eu venho para a questão do acordo leniência, que contraria o deputado Mendes Tame. Eu compreendo, mas eu tenho uma posição diferente da dele. Porque o acordo de leniência não vai eliminar as punições que as empresas têm que sofrer. Não vai eliminar as punições dos diretores das empresas que participaram de atos ilícitos. Mas eu não posso punir, por exemplo, um funcionário de uma empresa dessas, que está lá construindo uma plataforma de petróleo em Rio Grande, dizendo que aquela empresa é uma empresa corrupta, portanto aquela empresa deveria falir e aquele funcionário deve perder o seu emprego e aquela plataforma deve ficar encostada no cais, aguardando 1, 2 anos até que se consiga contratar outra empresa para fazer. O que é o acordo leniense? É a possibilidade de manter toda a inteligência da empresa, que é a mesma coisa. Tem funcionário corrupto na Petrobras? Tem políticos corruptos que tiraram vantagem dos atos de corrupção na Petrobras? Tem, mas eu vou vender a Petrobras? Eu vou fechar a Petrobras? Não. Eu tenho que recuperar a governança da Petrobras e este é o objetivo da regulamentação da lei anticorrupção. Manter as obras públicas e investimentos públicos fundamentais, manter esta inteligência da engenharia nacional em diversas áreas funcionando e punir exemplarmente os diretores que se envolveram com os ilícitos e fazer devolver o dinheiro, todo que for mapeado, que foi fruto de corrupção ou superfaturamento. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta com esse debate daqui a pouco. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu converso hoje sobre as medidas contra a corrupção anunciadas recentemente pelo governo federal com os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, o senhor acredita que o Congresso pode deixar de lado momentaneamente as discussões ideológicas e construir um pacote que realmente combata a corrupção? O senhor acha que essa é uma missão hoje para o Congresso? Eu acho que não há melhor momento do que este para corrigir distorções. Acho que é mais provável que a gente consiga uma atualizada legislação anticorrupção do que uma reforma política, onde nós temos nos empenhado muito, o Fontana e eu fazemos parte historicamente de toda a comissão de reforma política. Mas há um problema, que há distorções que precisam ser corrigidas. E quem é que vai votar por essas distorções, para corrigir essas distorções? Aqueles que são beneficiados por elas. Por isso é uma dificuldade tremenda de tentar explicar alguma coisa. Por outro lado, eu queria dizer uma frase que está por aí nos comentários, mas que me choca muito. Essa frase diz que a corrupção é um dos pilares do atual governo de presidencialismo de coalizão. A corrupção é um pilar do presidencialismo de coalizão. Como? O que é o presidencialismo de coalizão num país que tem mais de 30 partidos? É você, depois de eleito, porque a eleição
não precisa ter maioria, ela é descasada dos deputados e senadores. Tem alguma influência? Claro que tem, mas não quer dizer que aquele partido que elegeu o candidato a presidente seja o partido que tenha maior bancada, com 51%, como teve em 86 a votação, o PMDB nem precisava mais da época Aliança Democrática, porque ele sozinho tinha mais de 50% dos deputados eleitos. Quando eu vou tentar fazer a coalizão, que é uma cooptação de 6, 7 votos, ou seja, de um partido pequeno com 10 deputados, para que ele vote pelo governo, eu entrego para ele um ministério com porteiras fechadas, com porta fechada, com tudo, eu já sei o que vai acontecer. Esse partido não aceitou aquele ministério sem nenhuma visibilidade política, a não ser porque aquele ministério permite que ele faça um jogo sujo e narrável aqui num programa como esse. Por isso que eu digo, se acabar com isso, o governo não faz mais a coalizão. Então nós temos que começar, primeiro, diminuindo o número de partidos. Não tem sentido 33 partidos. Segundo, fazendo com que haja transparência nesses acordos. E cada vez mais a gente passe a zelar pelo funcionamento do Estado com uma legislação que proteja o erário, uma legislação que proteja os bens públicos e trate não apenas o corruptor, mas também o corrompido, o funcionário público que foi corrompido, com a mesma força da lei, com todo o vigor da lei. Outra coisa, acha que um funcionário público vai fazer um ato de corrupção sem sentir que tem um grande ato de corrupção, ou um ato de grande corrupção, sem sentir que tem costa quente? Ele pode roubar um pouquinho com um parente, com uma pessoa que ele sentiu muito amigo, mas esse esquema, que é um esquema sistematizado, generalizado, que corrompe todas as estatais, corrompe todo o governo, o funcionário público só vai entrar nessa de arrecadar milhões. É claro que ele fica com um pedação, como ficou o Barusco e outros, um pedação para ele, se ele tiver costa quente. Quem é que dá essa costa quente? Um político de alto coturno, de alto escalão. Portanto, nós temos que, ao analisar essa legislação, pensar um pouquinho que seja, para não ficar enchendo de mais leis, que na prática não funcionam, não resolvem a combate à impunidade. O que nós temos que ter é um sistema que puna de fato, ponha na cadeia essas pessoas e sentindo que essas pessoas foram punidas por aquilo que fizeram, nós tenhamos a segundo impacto da lei, que não é corrigir, é assustar aqueles que estão fora. Preventivo. Isso, preventivo, para que eles não façam aquele ato de corrupção. Deputado Henrique Fontana, o senhor, como líder do governo, enfrentou por diversas vezes essa dificuldade do presidencialismo de coalizão. Quer dizer, você precisa de diversos partidos apoiando o governo para formar uma base política, e a negociação, muitas vezes, é uma negociação, eu não vou dizer monetária, mas tem uma chantagem com o governo, né? E o senhor não acha que isso, além de criar essa dificuldade, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse sistema, como é que é a sua visão, se isso não é hoje responsável por essa criminalização da política? Sem dúvida, o sistema político brasileiro é, em grande parte, responsável pela criminalização da política. Ele é um sistema político falido, ele é um sistema político dominado pelo poder econômico, as eleições são uma corrida do ouro, as ideias e projetos valem cada vez menos e a força do dinheiro decide cada vez mais, né? E nós temos uma presidenta reeleita para o 4º mandato consecutivo de um mesmo projeto político, ou seja, a vontade legítima e de maioria da população brasileira leva a presidenta Dilma ao governo, e o partido da presidenta, como aliás colocou o Tami no exemplo, tem apenas 13% do Congresso Nacional. Então, esse sistema está falido. Nós temos que votar a reforma política, que aliás é a mais importante ferramenta para ajudar a combater este assunto que é o centro do nosso programa hoje,
que é a corrupção. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Se as mesmas empresas que vendem produtos e serviços para os governos são aquelas que financiam as eleições de quem vai se eleger, alguém acredita que isso aí ajuda a combater a corrupção? Alguém vê alguma vantagem em empresa financiar eleições? Ou é melhor as empresas cuidarem dos negócios, serem competentes, participarem de licitações, fazerem as obras públicas e estarem totalmente fora do processo eleitoral? Aliás, não é só eu que digo isso. Eu tenho companhias boas, felizmente. A Ordem dos Advogados do Brasil, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. No mundo inteiro está se debatendo isso. Agora, o que eu digo é o seguinte, e aí eu acho que nós temos que nos colocar de acordo sobre isso. Não é fácil, porque é evidente que o Tami tem o desejo de que o próximo presidente da República seja do PSDB. Eu tenho o desejo de que o próximo presidente da República seja do PT. Até aí é a disputa política democrática. Mas se nós não retirarmos o tema da corrupção deste ambiente de fla-flu ou de Grenal, para usar uma linguagem do meu estado, que é Grêmio Internacional, ou em São Paulo, Corinthians São Paulo, que é um clássico paulista, e ficarmos em acusações mútuas, porque vamos ser claros, gente, todos os governos que chegaram a governos nacionais, os partidos, seja o PSDB com Fernando Henrique, seja o PT com Lula, com Dilma, seja nos estados, todos os nossos governos enfrentaram casos sérios de corrupção. Eu não digo isto, obviamente, porque isto me conforta. Eu sempre que luto e lutei para que o PT chegasse ao governo, eu lutei e trabalho para que tenha zero de corrupção no governo que eu apoio. Mas isso não é verdadeiro ao longo da história. Então o cidadão também tem que compreender que não adianta, como disse o ministro Barroso, num voto magistral, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, não adianta nós falarmos da corrupção do governo A, do governo B, a corrupção do partido A, do partido B, se nós não falarmos do sistema que gera a corrupção e não corrigirmos esse sistema. Então, eu tenho certeza que a corrupção tem múltiplas causas, mas que uma das causas fundamentais é o financiamento de campanhas caríssimas, feita por aqueles que vão depois fornecer os serviços e obras para os governos, e com isso, então, se montam estruturas de licitações arranjadas, combinadas, superfaturamentos, etc., e isto vai tirando a credibilidade de quem faz política, digo modestamente, com honestidade. E aqui eu estou falando de quadros do PSDB, de quadros do PT e de outros partidos, porque outra coisa que eu tenho dito, Vânia, não queiramos acusar o PT como instituição pela corrupção no Brasil, porque isso é uma infantilidade. Isso é típico de períodos totalitários, como, por exemplo, enfrentamos lá no período da Alemanha nazista. Lá se tentava fazer um julgamento coletivo de um grupamento. Se dizia o seguinte, os judeus são o problema, os socialistas são o problema, então persiga-se todos os judeus e nós vamos resolver os problemas da Alemanha. Para resolver os problemas de corrupção do Brasil, não basta acusar o PT e o governo da presidenta Dilma. Nós temos que fazer autocrítica nos erros que cometemos, corrigi-los, mas nós temos que todos apoiar, e eu vou me empenhar muito para lutar pela aprovação desse pacote. Vou procurar o PSDB para conversar, vou procurar outros partidos, porque tu dizer, por exemplo, que vai ter uma lei de ficha limpa. Porque veja que incrível, a lei de ficha limpa foi inventada só para os políticos. Eu acho ótimo que tenha lei de ficha limpa, mas vem cá, para ocupar uma função pública no Poder Executivo, no Judiciário, em outros lugares, não tem que ter ficha limpa também? Claro. Por que essa discriminação da criminalização do político? Isso simplifica o debate sobre a corrupção. E isto termina facilitando a vida dos corruptos e corruptores. Enquanto o povo se distrai com este debate manipulado, nós perdemos a oportunidade de efetivamente combater a corrupção de forma mais profunda e sistemática. Eu queria, em um minuto, para a gente encerrar, um minuto para cada um sobre o tema. Deputado Mendes Tami, sua conclusão sobre o assunto. Só a conclusão. A corrupção mata. Como que a corrupção mata? Se ela só enriquece alguns poucos em detrimento de todos. Ela mata e é muito fácil enxergar isso. Veja quantas pessoas na sua cidade estão sendo atendidas num sistema, por exemplo, de hemodiálise. Na minha cidade, Piracicaba, mais ou menos umas 100 pessoas são atendidas.
Quantas estão na fila? 300. Quando que aquele que está na fila será atendido? Quando rodar. Quando aqueles que estão sendo atendidos, ou sara, faz o transplante, ou morre. Aquele que está na espera está lúcido. Sabe que se ele não fizer aquela hemodiálise, ele não vai sobreviver. Ele precisa daquele atendimento. Mas não é só isso. É quimioterapia, radioterapia, exames de raio-x. Tem cidades em que a espera é de 6 meses. Não tem sentido. Qual é o orçamento, Fontana, do Ministério da Saúde? 116 bi. Quanto estimam que roubaram por ano no Brasil a corrupção? Entre 80, que é o dado da FGV, a 200, que é o dado da ONU, para o Brasil, que fez um estudo com a UNTACT. Esse é o orçamento da saúde, dá para dobrar o atendimento. Então nós temos que fazer um esforço, em primeiro lugar, para acabar com a corrupção no país. Deputado Henrique Fontana. Eu quero me somar a esta fala do deputado Mendes Tami e dizer também que tem uma outra coisa que nós temos que acabar no país, que é a sonegação fiscal. Porque o tamanho do orçamento da saúde, a sonegação de impostos no Brasil, por ano, estima-se que é 4 vezes o orçamento da saúde. E isto também é um crime. Nós não podemos dizer que um empresário paga o tributo, eu pago o imposto de renda na fonte do salário que eu ganho e alguém pode não pagar o seu imposto. Isso também é um tipo de crime que a gente tem que enfrentar. Segunda questão, nós temos que combater a corrupção com medidas estruturais. E como eu tenho 1 minuto para concluir o programa, nós já conversamos outras vezes aqui, Vânia, eu vou voltar para o meu ponto central. Tu queres dar o melhor remédio, não que vá curar toda a política brasileira, mas aquele que mais vai melhorar o paciente, porque eu sou médico, a minha profissão é, eu sou médico. Tu quer escolher um remédio para melhorar a política brasileira e o mais potente para ajudar a combater melhor a corrupção, proíbe empresa de financiar eleições e partidos políticos em qualquer período do ano, zero de dinheiro de empresas na democracia brasileira, coloca teto nas campanhas eleitorais para fazer campanhas baratas, onde os candidatos têm que aparecer falando o que acreditam e não com sofisticadíssimas técnicas de marketing. E, por fim, autorize que a pessoa física, democraticamente, contribua com 200, 300 reais para a campanha do candidato que ela acredita. Isto vai melhorar a política brasileira muito, mas muito mesmo. E isto vai ajudar a resolver muito a questão da corrupção que retira dinheiro dos hospitais, das escolas, da estrada, do saneamento e de tantas outras coisas que a gente precisa fazer. Muito obrigada, deputado Henrique Fontana. Muito obrigada, deputado Mendes Tami. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este e outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência. Até mais.